Até o momento a gente vem utilizando Python de forma interativa. Por interativa a gente quer dizer que Python, quando a gente utiliza o shell Python, a gente pode dar comandos, instruções para o computador que são imediatamente analisadas pelo interpretador e executadas. Então logo eu dou Enter no comando, a instrução é executada imediatamente. Quando eu estou escrevendo aqui C igual a A mais B, por exemplo, Python imediatamente calculou o valor de C, percebeu que a instrução se tratava de uma atribuição, calculou o valor de C como sendo o valor que eu tinha atribuído a A anteriormente e o valor de B em seguida. E voltou a se colocar à disposição para que eu emitisse uma nova instrução. Embora essa forma seja bastante útil em diversas situações, nem sempre é o que a gente quer, principalmente se o que a gente quer é fazer trabalhos de natureza repetitiva. O grande problema é que nenhuma dessas instruções fica armazenada. E um trabalho repetitivo requer que a gente pudesse dizer ao computador que sequência de instruções devem ser feitas e que ele mesmo pudesse cuidar da repetição dessas instruções, de seguir esse roteiro de instruções diversas vezes. Um programa é exatamente isso, um conjunto de comandos ou instruções para o computador armazenados em um arquivo com o propósito de ajudar a realizar uma tarefa. Não só as instruções estão explícitas no programa, mas também a ordem em que essas instruções devem ser executadas. Uma coisa importante que tem que ser enfatizada aqui é que uma vez que o Python e o computador estejam executando um programa, ele não requer mais a intervenção de um programador. O usuário que fica usando o programa não precisa saber absolutamente nada da linguagem de programação. Ele apenas passa a ser um fornecedor de dados. Por isso, programas é que realmente tornam o trabalho de repetição, o trabalho mecânico que um computador pode fazer, eles tiram o maior proveito possível do computador justamente através de programas. Vamos dar uma olhada nessa ideia toda, nessa comparação de shell com programas, com esse esquema que eu propus aqui. Primeiro você tem aqui um usuário, do lado de cá você tem um sistema, um computador, por exemplo, onde a gente tem uma aplicação rodando em Python. Ela obviamente tem que interfacear, tem que interagir com memória, dados que estão na memória, e para interagir com o usuário ele tem uma interface, tá certo? Tudo isso roda dentro do computador. Quando a gente utiliza o computador diretamente no shell, por exemplo, o que a gente faz é passar dados para o nosso programa através da interface. Então essas linhas verdes aqui, elas expressam o fluxo de informação que se inicia no usuário, né, passa pela interface e finalmente atinge o programa em Python e em algum momento retorna ao próprio usuário, né, através da interface. Obviamente Python pode, seguindo determinadas instruções, armazenar dados, ler dados da memória, operar esses dados com a CPU e assim por diante. O problema é que quando a gente utiliza um shell, as instruções também vêm pela interface. Então, é necessário que do lado do usuário a gente tenha alguém apto a dar instruções para o Python, dizendo que coisas devem ser feitas, que operações devem ser feitas a cada instante. Uma forma muito mais interessante era permitir ao usuário se concentrar exclusivamente nos dados. Para isso, o que a gente precisaria era ter as instruções vindo de outra fonte. É isso que acontece com o programa. As instruções vêm, na verdade, da própria memória. De alguma forma, a gente vai armazenar todas as instruções necessárias para resolver um problema na memória do computador e elas é que vão instruir Python a coletar dados do usuário, mostrar dados para o usuário, armazenar dados ou processar os dados, operar com os dados da forma que for necessária. Obviamente, essas instruções não vão parar aí de forma mágica. Em algum momento no passado, algum programador armazenou esse conjunto de instruções e a ordem que elas devem ser executadas na memória. É isso que a gente chama, na verdade, de programar. É colocar um conjunto de instruções na memória para uso posterior, provavelmente por um usuário que nem entende de computação, que nem entende de programação, que nem precisa entender. Essa é a ideia geral. Uma vez que a gente
teve o programador e ele fez seu trabalho, colocou o programa na memória, ele obviamente pode ser descartado do cenário, né? O programa pode ser usado de forma totalmente independente do programador. Então vamos dar uma olhada, já entendeu o cenário geral, vamos dar uma olhada num exemplo de programa, já que é simplesmente um conjunto de instruções. Com as instruções que a gente viu até agora, atribuições, asserts e expressões de modo geral, operações, a gente vai fazer um programa super simples aqui. Primeiro eu vou definir uma variável π e ligar ela a 3.1415. Em seguida eu tenho uma outra variável, que eu estou chamando de lado. Em seguida o valor, uma nova variável raio, que foi definida em termos de lado, é o valor de lado dividido por 2. A gente define uma outra variável chamada área círculo e uma outra variável chamada área quadrada. Finalmente a gente faz um assert para pedir, para solicitar ao computador que quando executa essa instrução, o que a gente está pedindo é que seja verificado que a área do quadrado seja maior que a área do círculo, já que se trata de um círculo inscrito no quadrado. O que esse programa faz? Analise o programa e tente entender o que é que vai acontecer quando eu executar esse programa. O que é que deve acontecer? Bom, antes da gente ver isso acontecendo na prática, a gente vai dar uma olhada no ciclo de desenvolvimento, é uma coisa importante. Qualquer programa, quando for escrito, ele passa por pelo menos há 3 etapas marcantes assim no desenvolvimento do programa. Primeiro, você tem que ter um momento de realmente projetar, escrever o programa. Isso é feito certamente no editor de texto. Uma vez que ele esteja pronto, terminado, você precisa efetivamente colocar ele em um arquivo para que ele fique pronto para ser interpretado pelo computador, pela linguagem de programação, que no caso da gente é Python. Em outras linguagens pode envolver não só gravar em um arquivo, mas pode estar envolvendo uma compilação, a transformação desse programa num certo formato para um formato mais apropriado para a execução. No caso de Python a gente não precisa se preocupar com isso, basta a gente gravar o texto do programa que a gente quer em um arquivo, que ele está pronto para ser executado. E finalmente a gente realmente pode executar através de um interpretador Python. O executar aqui é importante diferenciar, tem 2 momentos. Tanto a gente vai executar enquanto programador para testar o nosso programa, mas também tem o executar do usuário final. O usuário final que vai tirar proveito do programa para resolver seus problemas reais, vai também executar o programa. Editor de texto eu vou deixar a critério de vocês escolher. Eu particularmente uso o VI, embora não seja realmente um editor fácil para primeiro momento, é um editor super simples, mas não é muito bom de interface. Eu aconselharia vocês usarem outros editores. Nesse momento eu vou utilizar o Notepad++, que é um excelente editor para Windows e que eu aconselho bastante. É importante, o Word não é um editor de programas, nem o Word, nem OpenOffice, nada disso são editores de textos no sentido literal da palavra. Então você não se sugere que você utilize esses editores para editar seus programas. Okay?